Olá, boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Como está a tarde de sábado de cada um de vocês? Para mais um monte de informação que a gente vai trazer hoje através das cartas de Cristo, né? Mais uma live, a quarta live dessa série, né? A série que eu tenho absoluta certeza que vai mudar a vida de vocês à medida com que vocês forem incorporando esse conteúdo, né? Já tem uma pessoa aqui que faz parte comigo dos estudos em particular, que já está aqui com a gente, que pode dizer para vocês, né? A Grazi Souza, ela faz parte do estudo fechado conosco das Cartas de Cristo, e ela já trouxe, né, downloads da vida dela de mudanças, né? Mudanças bem significativas no entendimento do que é a vida, no entendimento do que ela é capaz e as mudanças que aconteceram através de ela realmente colocar em prática os estudos que eu me proponho a trazer para vocês aqui nessa série de lives, tá? Então, para quem não me conhece, né, sou Vá Favarim. Aqui nesse canal a gente trata de numerologia, espiritualidade e essa série das Cartas de Cristo. Aqui a gente está fazendo um trabalho em conjunto com o canal Luz para a Eternidade, onde nos sábados, às 16 horas, eu fico com vocês trazendo a leitura e interpretação das cartas. Peço para que vocês interajam conosco, né, com todos nós aqui, para que a gente pegue os downloads de cada um, né? As perguntas de cada um, porque é uma construção. Eu não sou dona da verdade. Tudo que eu vou ler aqui nessa série são leituras das próprias cartas de Cristo. As cartas de Cristo estão aí para serem buscadas na internet. Elas já existem essas cartas há muito tempo. Então, aqui eu trago a leitura e uma visão quântica dessa situação. Então, eu quero dar uma boa tarde geral a todos vocês que estão aqui, né, para que a gente consiga, e pedir, né, para o universo, para que a gente consiga entender, interpretar essas cartas com muito mais carinho, com muito mais um olhar de amor para o nosso próximo, principalmente, tá, pessoal? Então, vamos lá. Quem estava aqui comigo às 11h34 da manhã, minha querida Alzenice, né? André Miranda, meu querido, já estava aqui conosco, né? Valentina também faz parte dos estudos, tá? A Valentina está conosco no grupo fechado, pode falar para vocês o quanto, ela pode colocar aqui na chat, tanto ela quanto a Grazi, o quanto essas cartas estão mudando, né, a visão de vida, tá? Andréa Pereira da Silva, boa tarde, gratidão, minha linda. Graças a você e ao nosso Pai Maior. Eu não faço nada, eu só estou aqui para trazer informação, minha querida Andréa, porque ela colocou aqui, ó, boa tarde, gratidão, paz e luz, gratidão, gratidão e gratidão. Estou bem, graças a Deus e você. Te amo, Vá. Gratidão, gratidão, gratidão. Minha lindeza. Você fez a mudança, Andréa. Você captou tudo aquilo que você trouxe através da numerologia, que é a ciência com a qual eu trabalho, né? E você fez valer isso na sua vida. Então, é graças a você, graças às atitudes que você está tendo, tá? Então, faça a diferença nessa questão, tá? Procure sempre estar, como é que eu posso colocar? Aberta aos sinais que a vida dá, tá, Andréa? Ok? Vanúzia Santos, boa tarde, minha linda. Grazi Souza, boa tarde. Neuci Scherer, gratidão. Ana Maria Soares, Delmina, Luz para a Eternidade, o canal da Marilu. Então, no canal da Marilu, ela narra as cartas. Aqui a gente traz uma visão quântica com as explicações. E durante a semana, a Marilu vai colocar o que eu vou narrar aqui hoje, o que eu vou trazer para vocês hoje, ela vai narrar durante a semana, tá bem? Então, quem não está inscrito no canal Luz para a Eternidade, aproveita, tá aqui o link, vai lá e clica que você vai entender na íntegra, vai ser esses dois trabalhos em conjunto, aqui e lá. Lá ela vai narrar, né, como se vocês tivessem, é o audiobook, tá? E aqui a visão
de entendimento sobre as cartas. Irene Sherma, boa tarde, minha querida. Maura Souza, Cláudia Lieberman, tudo bem, minha flor? A produção está bem, está aqui do ladinho, só de ouvido, e me corrigindo caso tenha alguma coisa a ser feita. Boa tarde a todos, está tudo ótimo. Beijo. Tá vendo? Tá? A produção sempre acompanhando, né? Claudete Carvalho, quem mais? Silvio Finoto, boa tarde, meu querido. Seja bem-vindo, tá? Rosana Campi, Uênia, boa tarde, minha querida Uênia. Todos vocês que estão aqui. E vamos lá, né? Para a gente recapitular o que nós falamos, né? No comecinho aqui. É sempre bom a gente relembrar, porque já tem 3 vídeos, né? E nós estamos na página 9 da carta 1, onde são 9 cartas. Então, a primeira coisa, isso pessoal, eu vou falar para vocês todas as lives eu vou fazer questão de dizer o que ele faz na abertura, o que ele diz na abertura dessas cartas, tá? Ele diz exatamente o seguinte: estas cartas são a verdade, tá? Elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo. Essas cartas vão libertar você. Então, eu gostaria que todos nós incorporássemos isso como, sim, um entendimento mais profundo do que nós somos, tá? Do que nós trouxemos como seres humanos, como alma, como espírito, como aquilo que você quiser chamar, mas sim, nós trouxemos o poder de mudar tudo que a gente quer para o melhor na nossa vida. É saúde, é financeiro, é emocional, isto tudo está dentro de nós. É só a gente se empoderar desse conhecimento, né? E o que é o conhecimento? É você conhecer, é você saber, é você... Quando você aprende alguma coisa, você aprendeu, você captou, você entendeu. E essas cartas é para isso, tá? No começo ela não é tão complexa, mas à medida com que a gente for avançando, a gente vai vendo um pouquinho mais de complexidade, mas com um olhar junto com vocês aqui, a gente vai trazer exatamente o que elas querem mostrar para a gente, ok? Então vamos lá. Então nós partindo desse princípio, ele fala o propósito das cartas, né? Elas têm a intenção de trazer iluminação ao mundo em geral e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos 2000 anos. Estas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade. Então, aqui ele traz a responsabilidade para que nós que estamos aqui justamente nesse ponto de transição planetária, captemos essa mensagem e vamos fazer acontecer isso na nossa vida, né? Depois ele vem com a questão logo em seguida aqui, que é a infecção mental contagiosa, que é o seguinte: mídia, que ele chama a mídia de a besta, né? Ele traz essa questão, mas não a mídia... vamos pensar, a mídia boa, que é a mídia que vai fazer você sorrir, porque a alegria também precisa, né? Mas a mídia que nos prende nas emoções baixas, essa mídia é a besta que ele traz, que incita, né, o comportamento de, como é que eu posso dizer, de dor, de pesar, sabe? Das atrocidades, porque não existem coisas boas, pessoal. Pessoas fazendo o bem o tempo inteiro, mas isso não é divulgado através das mídias, né? Então, ele coloca bem essa questão, tá? Ele coloca aqui, ó, porque, vamos lá, onde ele coloca aqui da TV. Sua tela de TV e o cinema se tornaram a nova Bíblia do comportamento humano. E se você for observar, é assim realmente, tá? E aí ele vem com a mensagem para todas as igrejas, tá? Eu, o Cristo, vim expressamente para contar a vocês a verdade a respeito da origem da personalidade humana. Isso tudo que eu estou lendo para vocês eu estou recapitulando. Quem não assistiu a parte 1, 2 e 3, sugiro muito que volte, tá? Assista para que você comece a entender
tudo o que ele traz para a gente, é uma sequência, tá bem? Aí ele fala do verdadeiro líder espiritual, que ele vai ser capaz de ensinar as congregações como e por que os nossos esquemas mentais e modernos, formados na consciência, têm criado as calamidades e os horrores que estão apenas começando a se fazer sentir, tá? As guerras, toda essa questão. Então, ele coloca isso também. Isso aqui, se não me engano, já está no vídeo 2, tá? No vídeo 2. A necessidade urgente de uma visão mais elevada. Nós estamos aqui para isso. Porque ele coloca, é somente alcançando essa visão mais elevada que o mundo físico será resgatado da total aniquilação. Aqui eu já linkei, e volto a repetir, né, sobre a mensagem de Chico Xavier com relação a que se nós não fizéssemos uma guerra até determinado ponto, que era 1950, daí para frente a gente teria, sim, a regeneração, a possibilidade, e está aqui, né? E aí ele coloca aqui a verdade de quem e o que nós somos, tá? Ele pede para que a gente entenda. Uma nova e importante questão já está se apresentando à consciência das pessoas. Quem é você realmente por trás da fachada que o mundo, da fachada que apresenta ao mundo? Então, ele traz para nós a necessidade da gente entender que nós somos, sim, co-criadores. Sim, as palavras têm poder. Sim, a integridade é muito importante. A integridade, a questão autêntica de quem nós somos. A gente tem que se empoderar disso de uma vez por todas e parar de sermos pessoas que ficam reféns do acaso, porque o acaso não existe, né? E ele coloca isso bem claro aqui para nós, ok? E vamos lá a mais uma interpretação aqui. Estou recapitulando, tá, pessoal? Meu lugar na história, tá? Em primeiro lugar, devo assinalar que minha vida e pessoas foram brevemente reverenciadas por Joséfo na história dos judeus. Então, aqui ele já começa a trazer a dominação dos romanos, né? Ele já começa a trazer para nós aqui que ele não incitou, ele não foi uma pessoa que ele não queria agredir, ele só queria trazer a boa nova, né? Aí a gente vai descendo um pouco mais. Aqui a gente tem, na juventude, a experiência no deserto, a juventude, na experiência que ele teve no deserto, ele já vai trazer para a gente muitas coisas um pouco mais abaixo aqui, tá? E vamos descendo, vamos aqui, né? E vamos na página 9, onde eu parei no vídeo. O último parágrafo, né, que eu trouxe para vocês foi: apesar de todos os meus defeitos como ser humano, sim, porque ele tinha defeitos, né, eu trouxe a luz para vocês, minhas atitudes descuidadas e indolentes, minha obstinação, determinação excêntrica, tá? Com que os demais pudessem pensar ao meu respeito, eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas. Essa preocupação com as pessoas ele sempre teve, né? Ele sempre trouxe isso bem enraizado nele, né? Por quê? Porque era uma alma que veio para isso, né? Eu era profundamente emocional. Em palavras atuais, eu seria chamado de hiperreativo ou hiperemotivo. Tinha um coração caloroso, compassivo, empático. Tá picotando a impressão minha? Falem para mim, tá picotando aí para vocês? Por favor, tá picotando? Esperem só um minutinho que eu vou fazer uma coisinha aqui que eu preciso fazer para resolver isso. Só um segundinho, tá? Deixa eu só fazer só um pouquinho, pessoal. Só para a gente
resolver aqui. Eu gostaria que vocês interagissem comigo se vocês verem alguma coisa que está distorcendo aí. Só um segundinho. Então, concordando que sim. Vamos lá. Eu vou ver se melhora aí. Vamos lá. Vamos ver se melhorou, tá? Eu fiz aqui. Eu fiz uma pequena limpezinha aqui. Vamos ver como é que é. Porque a internet, né, pessoal, é assim. A gente tem que sempre estar aberto a essas questões que estão acontecendo. E vocês vão me colocando aqui no chat, tá? Que embora eu esteja lendo, de vez em quando eu vou dar um pulinho aqui no chat para ver. Produção, se melhorar, você avisa aí, tá bem? Então, vamos lá. Apesar dessas questões todas, ele traz o seguinte: eu era profundamente emocional. Em palavras atuais, seria chamado de hiperreativo ou hiperemotivo. Tinha um coração caloroso, compassivo e empático. A presença da doença, da aflição e da pobreza me comoviam profundamente. Era um acirrado defensor daqueles que você chama de desamparados. Poderia-se dizer que eu era gente do povo. Vivi muito perto deles. E um espírito de companheirismo, escutando suas aflições, compreendendo-os e me importando. Então, essa questão da empatia dele já veio com ele nessa alma, né? Ele embora na tenra idade, ele não tinha consciência do que ele veio para fazer, mas isso já estava dentro, digamos que dentro do DNA, né, dele, de ser humano, né? De estar aqui nessa consciência. É importante entender minhas verdadeiras origens e minhas características na juventude, pois foram o estímulo que me incitaram, empurraram e impulsionaram a finalmente ser o Cristo. Olha aqui essa frase, tá? Eu quero que a gente preste atenção, eu vou ler novamente para trazer luz para isso. É importante entender minhas verdadeiras origens e minhas características, pois foram o estímulo que me incitaram, empurraram e impulsionaram a finalmente ser o Cristo. Então, na íntegra toda de todos os evangelhos, né, isso tudo foi tirado, a infância, a juventude dele foi retirada de toda a história, né? Eu já chamei a atenção de vocês aqui em lives passadas, e não existe relato nenhum de Cristo antes dos seus 30 anos em lugar nenhum. Isso tem um propósito, tá? Um propósito de trazer o Cristo como um Deus inalcançável, né? Uma coisa que só ele, como filho de Deus, ele era o filho de Deus, né? E ele se intitulava sempre como o filho do homem, porque ele era igual a nós. Então, isso tem o propósito de deixar nós presos no sentido de que nós somos inferiores. Essas cartas, a gente vai desconstruir essa inferioridade e vai trazer a realidade disso. O que mais fortemente detestei e combati foi a miséria, a doença e a pobreza que via ao meu redor. Isso me enfureceu e me tornei estridente e apaixonadamente zangado por ver as pessoas maltrapilhas, magras e famintas, doentes e aleijadas, sendo cruelmente intimidadas pelos líderes judeus que as sobrecarregavam com leis e práticas sem sentido, tá? Ameaçando-as com punições de que Jeová, caso não... ameaçando-as com punições de Jeová, caso não obedecessem, tá? Declarei a todos os que poderiam escutar-me que aquelas pobres pessoas já suportavam o suficiente para também serem esmagadas por medidas sem sentido e restritas do prazer. Qual é a razão de viver se não nascemos para sermos felizes? Vocês podem observar na abertura
da live hoje, eu coloquei para vocês que todos nós merecemos ser felizes. Estamos aqui para sermos felizes, tá? Essa abertura, eu já me inspirei nessas cartas, justamente para isso, para a gente se empoderar de uma vez por todas do que nós somos, né? O porquê de estarmos aqui e não ficarmos refém da dominação até hoje de um Deus punitivo. Às vezes as pessoas dizem para mim, vá, a Deus, né? E por que eu temo alguma coisa que é meu? Está dentro de mim. Não faz sentido. Sabe, são coisas, as palavras que a gente diz têm poder. E a gente tem que realmente aprender a mudar isso. Porque olha o que ele fala aqui pra gente. Recusei-me a acreditar em um Deus justo. Justo ele coloca, entre aspas, segundo as tradições judaicas, tá? As advertências bíblicas, proféticas sobre o julgamento, a cólera de Jeová contra as pessoas me indignaram. Apesar de tudo, as pessoas são pessoas fazendo o que sua natureza humana as impulsiona a fazer. Nasceram pecadoras, então por que deviam ser julgadas e condenadas e levar sua vida de sofrimento e pobreza por não terem cumprido os 10 mandamentos? Isso é uma pergunta, tá? Olha aqui, ó. Nasceram pecadoras. Ele coloca depois o seguinte: então, por que deviam ser condenadas a levar uma vida de sofrimento? O nasceram pecadoras foi colocado para a gente como uma imposição, tá? Então, por que deviam ser julgadas e condenadas e levar uma vida de sofrimento e pobreza por não terem cumprido os 10 mandamentos? Qual é o sentido de tais afirmações? Isso são coisas que a gente tem que sempre se perguntar, né? Porque a gente não foi ensinado a perguntar. O que foi ensinado para a gente é mistérios de Deus. Sim ou não? Faz sentido para vocês? E por trás dessa frase, mistérios de Deus, tem muita coisa escondida, tá? E aí ele continua. Para mim, essa crença judaica representava um Deus, entre aspas, ilógico e cruel. E eu não queria nada com ele. Parecia para mim que se existia tal divindade, então o homem estava condenado à miséria eterna. Faz sentido para vocês o quanto disso é vendido até hoje? Falem comigo, deixa eu ver aqui vocês no chat que vocês estão trazendo aqui. Melhorou? Tá travando ainda? Vamos lá. Vamos lá, eu acho que não tá travando mais não, né? Por enquanto, não. Parou? tá dando umas entradinhas. Tá dando umas entradinhas? Tá travando, tem frases que não dá para entender. Espera um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco mais aqui. Espera um pouquinho só. Só um minutinho, tá? Espera aí, pessoal. Só um segundinho. Vamos ver aqui. Não saiam daí, fiquem aí. Um intervalo para eu fazer ajustes. Só um segundo. Vamos lá. Vamos ver como é que fica. Deixa eu ver aqui se tem mais coisas para... Não, eu acho que agora não tem mais nada. Ah, espera um pouquinho, só um minutinho. Só um segundinho. Excluir. Só um pouquinho, pessoal. Só um minutinho aqui. Só para eu ver se melhora um pouco mais aqui a nossa qualidade de imagem, tá? Desculpem aí só. Não sei o que acontece, às vezes
E nós trocamos de internet, hein, pessoal? Que é justamente para ter mais qualidade, mas vamos lá. E às vezes, né, o assunto que a gente está trazendo aqui faz com que trave algumas coisas também. Mas vamos lá, vamos tocar o barco, porque é isso que a gente está aqui, tá? Fala para mim se... Vai falando aí comigo se melhorou. Lu, vai acompanhando aí, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Parecia para mim que se existia tal divindade e ilógico e cruel, eu não queria nada com ele. Parecia para mim que se existia essa divindade, então o homem estava condenado à miséria eterna, né? A simplicidade e liberdade que encontrei em montanhas refrescaram meu espírito interior e aquietaram minha cólera, que murmurava contra o Deus judeu, tá? Então ele se recolhia de tempos em tempos para uma meditação, para que ele entendesse, porque isso também, provavelmente, pessoal, era um turbilhão na cabeça dele, né? Assim, neguei-me a acreditar em qualquer palavra do que os anciões judeus tentavam ensinar-me, tá? No entanto, lá pelos 25 anos de idade, uma nova linha de questionamento tomou os meus pensamentos, enquanto eu caminhava sozinho pelas colinas, cada vez com mais frequência. Vamos lá. Minha rebeldia foi aos poucos sendo substituída por uma ânsia que me consumia de saber e compreender a verdadeira natureza daquele, ele coloca daquele, maiúscula, tá? Que sem dúvida nenhuma devia inspirar e respirar por meio da criação, tá? Então, vamos lá. O que ele traz com inspirar por meio da ação? Tá bem aqui. Tá dando para entender? Tá, que para mim chega depois, né? Tá. Não é o tempo. Então vamos entender isso. Nós estamos aqui para expressar, tá? Expressar aquele que nos criou, tá? O nosso propósito é esse. A verdadeira natureza que a gente tem é de expressar o Cristo em nós, tá? Trazer esse olhar de amorosidade, de cumplicidade para com todos ao nosso redor, todos. Isto é o nosso primeiro ponto a ser analisado, ok? E ele vai trazer mais disso aqui para a gente. Vamos lá. Quando ele se recolhia, ele fazia esses questionamentos. Vamos lá. Revisei meu estilo de vida e percebi quanto sofrimento minhas ações haviam causado à minha mãe e a muitas outras pessoas. Picotando. Tá? Tá picotando de novo, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui, vamos continuar e ver, tá? Vamos ver, Lu, porque aqui eu já avancei um pouco. Vamos ver. Tá? Já deu certo, vamos ver. Ok, então vamos lá. Embora eu sentisse profunda compaixão pelos fracos e sofredores, minha natureza rebelde havia me levado a um comportamento egoísta e sem consideração para com minha família. O amor subjacente por eles brotou em mim e me percebi igualmente rebelde contra o meu comportamento anterior, ou seja, ele começou a refletir, tá? E ele se percebeu analisando a si mesmo, e ele percebeu, quando ele fala essa parte aqui, né, que ele se revelou rebelde contra o comportamento anterior, ele reconheceu que ele estava errado, né?
E aí ele coloca aqui, ó, escutei falar de João Batista e do trabalho que fazia entre os judeus, que vinham até mesmo de Jerusalém para ouvir as palavras. Decidi visitá-lo para que me batizasse, tá? Então, vamos lá. A caminho do Rio Jordão, senti-me muito entusiasmado com a possibilidade de ser batizado e começar uma nova vida. Eu sabia que, apesar de meu emocionalismo indisciplinado, também tinha nascido com uma inteligência aguçada e com um dom para o debate inteligente e persuasivo. Ele começou a se reconhecer, ele começou a perceber isso nele, né? O qual eu tinha usado caprichosamente de forma negativa, levando as pessoas a desenfreadas discussões. Tá vendo a intolerância? Ele também tinha isso. Eu havia jogado fora o meu talento em troca de uma vida de egoísmo, preguiça e prazer. Como resultado, havia perdido todo o respeito dos demais e nem mesmo me respeitava mais. Pela primeira vez, isso me pareceu intolerável. Ocorreu-me que no futuro eu poderia e deveria empenhar meus dons naturais para um melhor uso. Ao invés de apenas ficar fazendo barulho, talvez eu pudesse encontrar um caminho para aliviar a carga daqueles de quem eu tanto me compadecia. Até então, eu não havia sido útil para ninguém. Então, até o batismo dele, né? Até a experiência dele no deserto, ele coloca claramente aqui para nós que ele era um rebelde, né? Ele era um rebelde, ok? Oh, meu Deus do céu, tá travando de novo. O que a gente faz com essa internet? O que nós faz, Marilu, com essa internet? Fala para mim. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui se vai... Essa internet é um problema. Vamos lá. Uma solução. Vamos ver aqui. Pessoal, eu vou dando sequência aqui e vocês vão falando comigo aí, tá? Porque, aí, ó, parece que tá travando mesmo. São coisas que, às vezes, acontecem, tá? A Irene falou que para ela está bom. Então, vamos continuar aqui no nosso batidão, tá bem? Vamos lá. Então, agora ele traz o seguinte: meu batismo, tá? Vamos lá. Quando entrei na água do Rio Jordão para ser batizado por João, esperava sentir apenas alívio e a consciência de que, pelo menos uma vez, havia dado um passo positivo em direção à reforma do meu comportamento. Esperava sentir uma nova determinação para ir para casa e surpreender minha mãe e meus vizinhos com atitudes novas e amáveis em relação a eles, tá? Agora vamos lá. O que realmente aconteceu quando João me batizou foi uma experiência completamente diferente de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado possível. Olhem aqui, tá? Senti uma grande onda de tremenda energia surgindo em meu corpo. Fiquei literalmente chocado com isso. Ao sair da água, cambaleando, senti-me elevado em consciência de um modo extraordinário. Um grande fluxo de brilhante felicidade elevou-me a um estado de êxtase.
estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Tropeçando, me afastei do rio e fui caminhando e caminhando, sem saber para onde estava indo. E continuei sem me dar conta de que entrei no deserto. Então, vamos lá. O que me traz essa descrição do batismo dele, tá? Vamos lá. O que já destravou em nome da consciência crística, para mim está bom. Que bom. É isso aí, Claudinha. É isso aí, tá? O que traz essa questão do batismo? Minha reflexão, tá? Então vamos lá, quero que junto com vocês tragam isso para a gente analisar, tá? Essa questão da interação dele com João, né? Provavelmente já havia sido acordada no plano espiritual para que eles tivessem esse encontro e para que a energia do João, junto com a energia de Jesus, tá? Interagissem e ele fosse elevado em consciência, em extrema luz, como ele traz para a gente. Porque se tudo é energia, concordam? Que houve uma interação entre os dois ali, né? Então, isso traz luz para a gente nesse sentido, tá? Então, vamos continuar aqui para que a gente realmente comece a entender mais essa questão do batismo e agora do deserto. Porque foi contada uma grande mentira para nós no deserto. E nós vamos tentar trazer isso hoje, tá? Então, ele continua aqui, ó. Por favor, observem minhas 6 semanas no deserto, tá? Então, ele coloca, por favor, observe em negrito, e minhas 6 semanas em deserto, negrito e maiúsculo, tá? Pra chamar a nossa atenção mesmo. Foram um tempo de total limpeza de minha consciência humana. Velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos. Pessoal, eu vou recapitular, porque para mim travou aqui. Como é que ficou aí? Em que pé tá? É que para mim chega atrasado, né? Então, por enquanto você está falando aqui. Vamos lá. Vamos de novo. Eu vou repetir o que eu falei com vocês agora há pouco, tá? Por favor, observe minhas 6 semanas no deserto. Foram um tempo de total limpeza de minha consciência humana. Velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos. Chegou o momento de compartilhar com as pessoas receptivas tudo o que eu senti. Vi, percebi e compreendi. Tá? Quero que vocês prestem bastante atenção nessa passagem, tá? Para ajudar as pessoas a abandonarem as velhas imagens de uma divindade bíblica, evitarei me referir a Deus por essa palavra e vou usar uma terminologia projetada para ampliar sua mente, para abraçar aquilo que realmente é, para além de todas as formas terrenas, cor, som, emoção, compreensão. A terminologia Deus, pessoal, remete a gente a todas as nossas crenças religiosas. Então, ele vai trazer um novo nome para essa questão Deus, tá?
Essa terminologia se tornará cada vez mais significativa na medida em que você for perseverando na meditação e na oração. Ok? Então, vamos lá. Ele vai trazer mais coisas aqui. O que senti quando estive no deserto? Fui elevado no interior de uma luz radiante e me senti maravilhosamente vibrante, vivo e com poder. Eu estava cheio de êxtase e alegria e sabia, sem dúvida alguma, de que aquele poder era o verdadeiro Criador, do qual todas as coisas criadas haviam recebido o seu ser. Tá? Então, de novo, ó, o que ele sentiu realmente no deserto, ele foi elevado no interior de uma luz radiante e me senti maravilhosamente vibrante, vivo e com poder. Eu estava cheio de êxtase, alegria e sabia sem dúvida alguma que aquele poder era o verdadeiro Criador, do qual todas as coisas haviam sido recebido, haviam sido criadas e tinham recebido o seu ser. Tá? Qual foi? Falem aqui comigo no chat. Eu quero saber de vocês aqui, tá? Qual foi a historinha que foi contada para nós na experiência do deserto que Cristo teve? Falem comigo aqui no chat. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele no deserto, que foi a história que foi contada para nós? Vamos lá. Falem aqui comigo. Rosemarie Senhorini, boa tarde, minha linda. Que bom que você está aqui, tá? Vamos lá. Falem aqui comigo. Eu acho que todo mundo sabe dessa história. Não sabe? Enquanto isso, eu vou tomar uma água, porque eu tomo... Pessoal, sem brincadeira, em cada live são 2 ou 3 dessa que eu tomo, tá? Isso faz muito bem. A gente se energiza. Falem comigo aqui no chat. Qual foi a história que foi vendida quando ele esteve no deserto? Que ele foi o quê? Vamos lá. Vocês estão trazendo alguma coisa aqui? Já chegou nesse ponto aí? Tá, eu vou avançando aqui, mas eu quero que vocês coloquem no chat, tá? Ok? Essa gloriosa harmonia interior, paz e sensação de perfeita realização, nada mais precisando ser acrescentado àquele belo momento, era a própria natureza da realidade e o poder criativo, dando vida à criação e à existência. Dando vida à criação e à existência. Tá? Aqui, ó, já vocês colocaram. Nos foi enfiado goela abaixo que ele foi tentado pelo diabo. Isso. Ele foi tentado pelo diabo. A Vanúzia também. A Cláudia, a Vanúzia, a Irene. Foi tentado por Satanás. Tá aí, ó. Tentado pelo diabo. Tá vendo? E hoje vocês vão entender que não foi nada disso. E essa história, ela tem um propósito de deixar a gente... como é que eu posso colocar para vocês? Novamente dominados, tá? Ok? Vamos continuar aqui. O que vi, compreendi e percebi quando estive no deserto fui elevado dentro de uma dimensão de percepção consciente que me permitiu ver a verdade com relação à vida e à existência. Vi lúcida e claramente o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, eterno. Olha aqui,
parágrafo. Eu vou ler de novo, porque compreendi que aquele poder criativo, entre aspas, poder criativo, ele está trazendo para a gente o poder que a gente tem de criar. Tá? Então, compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental, era o poder criativo da mente. Essa frase, ela fala muito, 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 tá? De novo, pessoal, eu vou... Várias vezes eu vou voltar e vou ler o mesmo parágrafo para que, sabe, a gente incorpore a verdade, tá? Compreendi que aquele poder criativo, quem está criando o tempo todo? Não somos nós. Vocês compreendem isso? Que a realidade somos nós quem criamos? Fala para mim. Fala para mim. Com certeza, porque Deus, Cristo, né, nos dizia isso. Nós temos o poder disso. Exatamente. Tá? Então, vamos lá. Ó. Compreendi que aquele poder criativo que estava experimentando era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental, era o poder criativo da mente. Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. É a mente de Deus criando junto conosco, a mente divina, dando poder para nós, para que a gente crie com ele. Percebi que a mente humana originava-se da mente divina criativa. Olha aí. Mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Mas nós temos esta chama. Olha a chama divina aqui sendo revelada. A tríade. Tá? Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Tudo é mental. Uma das leis, a primeira lei hermética é a lei de que tudo é mente. Tá? Percebi que a mente humana originava-se da divina mente criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Ou seja, a nossa função de estarmos aqui é de realmente realçar essa chama, é de realmente entender o que nós somos, porque ele está aqui, porque ele fala exatamente isso. Ó, a mente humana originava-se da mente divina criativa. Tá? Vamos lá. Às vezes, minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras, da terra e da areia. Estas então pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante. Vamos lá. O que a física quântica fala para nós hoje? Nós somos feitos de energia. De átomo. Mas energia também, mas vamos lá. Tudo que existe é átomo. Tá? Eu quero trazer para vocês aqui uma consciência do que é o átomo. O átomo é uma partícula de energia pura. Pura. Então, vamos analisar isso. Se tudo é partícula de energia pura, se você pegar um microscópio, e você colocar na sua mão um exemplo, tá? Vamos imaginar um microscópio extremamente poderoso. Você põe na sua mão, ele vai chegar
nas células, nas moléculas, ele vai avançar, ele vai descendo, até chegar no átomo. Quando ele chegou no átomo, ele vai ver só espaço vazio. Que de vazio não tem nada. Tá? É tudo energia. É exatamente o que Cristo está trazendo para nós aqui, na visão que ele teve do deserto. Cintilar de partículas, que a física hoje chama na física quântica. E o que é o poder da mente? A mente divina criando. Nós só existimos aqui porque a mente de Deus nos cria, porque ela criou isso. E nós estamos criando junto com ela. Só que quando a gente se sente desconectado, eu só vou encostar aqui um pouco, daqui a pouco, pessoal, vocês vão ver as maritacazinhas, que elas vão vir aqui e vai fazer um barulhão. Mas elas vêm dormir, tá? Então não se preocupem com isso, não. No final de tudo, tá? No fringir de tudo, tudo é energia, tudo é a mente criando. Então, a mente divina cria, ela deu origem a tudo que existe. Tudo no universo. Não vamos ser minimalistas e pensar só no planeta Terra. Tá? Então, a mente divina criou tudo isso, ok? Nós, em consciência, tá? Vamos lá. A imagem e a internet está ótimo, o poder da mente. Que bom, é exatamente isso, tá? Então, vamos lá, ó. Nós, em consciência, a gente cria a nossa realidade através do poder de criação que foi nos dado através dessa pequena chama que ele traz aqui, acesa pelo sol. E a gente tem esse poder, porque nós extraímos a nossa fonte dele. Ele coloca isso exatamente aqui, ó. Percebi que a mente humana origina-se da divinamente criativa, ok? Mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Às vezes, minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras e da terra e da areia. Estas, então, pareciam simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante. Eu percebi que nada era realmente sólido. Olha aí, nada era realmente sólido. Tudo é energia. Quando eu tinha momento de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, olha, prestem atenção nisso. Quando eu tinha momento de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno deixavam de existir. E muito mais tarde eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas. De novo. Preciso ler isso de novo. Quando eu tinha momento de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, ou seja, quando ele duvidava do cintilar das partículas, que nada era sólido, tá? As mudanças no fenômeno deixavam de existir. E muito mais tarde eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, o que é isso? Fé. Convicção. Saber. O que você quer, você sabe. Então saiba isso, tá? Poderiam causar mudanças no cintilar das partículas. Coisa que a ciência chama hoje de partículas carregadas eletricamente. E, portanto, produzir mudanças na aparência da pedra ou de qualquer
outra coisa que estivesse estudando. E aí? O quanto disso faz sentido para todos nós que estamos aqui? O que vocês acham disso? Vocês agora sabem que nós somos co-criadores? Poderoso mesmo. Percebem isso? Isso já foi provado numa experiência de física quântica chamada fenda dupla, tá? Lembra que eu já falei para vocês que eu era muito da ciência, eu não acreditava em nada a não ser energia. E eu, muito tempo, eu busquei informações sobre essas situações e o que acontece? Essa claridade está aqui, pessoal, porque tá descendo o sol, tá? E eu estou perto da janela, mas está tudo ok, daqui a pouco ele baixa aí, tá? Eu estudei esse experimento da dupla fenda que mostra o seguinte. Eram jogadas partículas, partículas numa janela onde tinham frestas, tá? Essas partículas, elas iam... Vocês podem procurar aí o experimento da fenda dupla, e eu vou explicar eles aqui para vocês, tá? As frestas estavam aqui, ó, tá? Aqui, ó. Antes do espelho aqui. Antes de onde eles puseram para que refletisse aqui o que estavam sendo jogados. Aqui tinha um mecanismo que jogava partícula, tá? Então, antes dos observadores, tá, perceberem a questão do que era jogado aqui, virava exatamente a mesma franja, igual às vazões daqui dos meus dedos, tá? Então, aqui, ó, era refletido exatamente as vazões dos meus dedos, ok? Enquanto eles estavam observando, tá? Quando essas mentes, essas consciências deixavam de observar isso, essas partículas sendo jogadas para cá, essas partículas se comportavam de uma maneira totalmente diferente. Elas já não mais faziam fendas, elas se abriam. Elas tinham muito mais fendas lá atrás. Isso prova que a mente, o observador, cria a realidade que ele imagina. Exatamente tudo que você conhece é criado através da sua mente. Vamos realmente entender isso? Esse copo, tá? Ele existe, não existe? Ele foi criado, não foi? Ele não poderia ser outra maneira de ter sido criado se fosse analisado, convencionado que precisaria ser assim. Eu estou querendo levar vocês a raciocinar, tá? No sentido de tudo que existe, exatamente tudo, é porque a mente humana cria primeiro aqui. Tudo que existe nasce primeiro aqui. Faz sentido? Se tudo que existe nasce primeiro aqui, o que você está pensando aqui, neste exato momento, está criando a sua realidade. O que você está pensando? Você está pensando em coisas positivas? Você está criando a sua realidade. Você está pensando em medo? Você está criando essa realidade. Você está pensando em falta? Você está criando essa realidade. O que você está pensando? Percebam isso na vida de vocês. Essa passagem das cartas de Cristo mostra exatamente isto.
Vou ler de novo para a gente entender e incorporar isso, tá? Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Percebi que a mente humana originava-se da divina mente criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Ou seja, nós somos partículas de Deus, partículas divinas, mas em menor escala. Às vezes, minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras, da terra e da areia. Estas, então, pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante. Eu percebi que nada era sólido. Quando eu tinha momento de dúvidas de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças, quando eu tinha momento de dúvidas de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno deixavam de existir. E muito mais tarde eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas, coisa que a ciência chama hoje de partículas carregadas eletricamente. Átomo, elétron. E, portanto, produzir mudanças na aparência da pedra ou de qualquer outra coisa que eu estivesse estudando. E aí, como é que fica isso? Você é um ser que vive ao acaso? Ou você está criando a sua realidade? Vamos lá, comentem aí para mim no chat, porque depois eu quero trazer tudo que vocês estão trazendo para mim. Comentem. Vamos estudar isso, tá? Foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito de que a convicção ou a fé inquebrantável tinha sobre o ambiente, ao imprimir um comando ou mesmo uma crença. Foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito da convicção ou a fé inquebrantável tinham sobre o ambiente ao imprimir um comando ou mesmo uma crença. E ainda mais impressionante foi a abertura de minha mente, a compreensão em que a consciência cósmica de que tudo o que havia testemunhado era realmente o poder criativo da própria mente divina, tornada visível no cintilar de minúsculas partículas. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. De novo, eu preciso repetir isso para que a gente realmente se empodere do que nós somos. Respondam para mim, vocês estão tão calados, porque vocês estão vivos aí? Está todo mundo aí? Vamos lá, falem comigo, está todo mundo aí? Por favor, tá? Todo mundo desmaiado aqui, né? Vocês estão aí? Quando o chat fica quietinho assim, eu tenho até medo. Eu não sei se o YouTube está me enganando, se não tem mais ninguém, como é que está aí? Eu estou criando uma realidade de que vocês estão aqui comigo, tá? Então, vamos lá. Vamos de novo aqui, ó. Foi naquele momento, isso eu preciso trazer à tona para vocês, tá? Para a gente poder entender junto isso realmente, pessoal, ok? Foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito que a convicção ou a fé inquebrantável tinham sobre o ambiente. Ou seja, o que você
acredita, o que você tem a convicção de que realmente é. Ao imprimir um comando ou mesmo uma crença. E ainda mais impressionante foi a abertura de minha mente com a compreensão em consciência cósmica de que tudo o que havia testemunhado era realmente o poder criativo da própria mente divina, tornada visível. O mundo só existe porque Deus está criando. Deus não é esse Deus que a gente acha, porque Pai, Mãe, Vida cria, que é o que ele vai trazer para a gente aqui, tá? Vamos mudar a palavra Deus para Pai, Mãe, Vida, ok? Tornada visível no cintilar das minúsculas partículas. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. Embora sejamos uma chama pequenininha, olha o poder que nós temos. Está nessa frase. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. Compreendi que não havia nada sólido no universo, que tudo o que era visível estava manifestado num estado de consciência diferente que determinava a composição e a forma do cintilar das partículas. A nossa mente cria. Será que a gente pode se empoderar disso agora de uma vez por todas? Vamos continuar? Portanto, toda a forma exterior era uma expressão da consciência interior. Portanto, toda a forma exterior era uma expressão da consciência interior. O que é isso aqui? Expressão, toda forma exterior, o que está fora, é uma expressão da consciência interior. O que se apresenta fora na nossa realidade é porque está dentro. Faz sentido agora as frases que eu coloco para vocês? Tudo que se apresenta fora está sendo criado por nossos sentimentos, pensamentos, palavras, emoções. Olha essa frase. Portanto, toda forma exterior era uma expressão da consciência interior. Compreendi que a vida e a consciência eram um e a mesma coisa. Compreendi que a vida e a consciência eram um e a mesma coisa. A vida é consciência e consciência é vida. Era impossível dizer isto é vida e aquilo é consciência. A consciência era a vida e a vida era a consciência. E era o poder criativo de ambas. Ambas. Mente universal divina. Mais além, dentro e por trás do universo. Compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. De novo, vamos recapitular isso. A gente tem que entender. Por isso que
Vejam esse vídeo quantas centenas de vezes forem necessárias, até que isso se interiorize, até que a gente realmente entenda isso, tá? Portanto, toda forma exterior era uma expressão da consciência interior. O que eu tenho dentro cria fora. Compreendi que a vida e a consciência eram um e a mesma coisa. Vida e consciência. Tá? Ok? Você só está aqui porque você está consciente de que está aqui. Ok? Faz sentido? Vai falando aí para mim. Tá? Era impossível dizer isto é vida e aquilo é consciência. Tudo é consciência e vida. A consciência era a vida e a vida era a consciência. E era o poder criativo de ambas. Mente universal divina, mais além e dentro e por trás do universo. Compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. Pessoal, eu acho que nós já avançamos um pouco mais aqui. Eu quero que vocês analisem tudo isso que eu trouxe. Vamos conversar aqui, já faz 1h12. Marilu, parei no final da página 11. Perfeito, tá? Mas, pessoal, vamos lá. Falem comigo aqui no chat. Tá todo mundo aí? Estávamos com atenção. Que bom, Irene. Prestando atenção. Vá, muito interessante, porque eu sempre achei que Jesus foi para o deserto para ser tentado por Lúcifer. Tá bem? Caiu um monte de ficha, né, o Rosemary Mota? Tá? Não foi isso. A verdade não é essa. Essa história, como muitas outras, pessoal, está sendo usada desde muito tempo para deixar a gente minimalista. A gente não entender o poder que nós temos. Essas 2 páginas hoje, elas estão descrevendo exatamente o que nós somos através do olhar de Cristo. A Cláudia, faz muito sentido em tudo e somos todos um, exatamente. Somos centelha divina. Somos o que criamos, precisamos manter a frequência alta. Sim. Sim. Agora, o mais importante que eu quero trazer para vocês aqui, que eu vou catar de novo aqui, vou ler de novo. Isso a gente tem que incorporar em nós, tá? Incorporar mesmo. Percebi que nada era realmente sólido. Quando eu tinha momento de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, quando a mente dele tinha dúvida e criava uma outra realidade, que era o que ele estava acostumado, que era o que estava como humano, as mudanças no fenômeno deixavam de existir. E muito mais tarde eu descobri que, vamos lá, meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas. Isto nós somos capazes de fazer. Ele realmente disse para nós: vós sois deuses, poderei fazer o que fiz e muito mais. Só que foi tirado esse poder da gente, dessa separação. Cristo, divindade, lá em cima, ser humano aqui embaixo, olhando para baixo, pecador. Não foi assim que foi ensinado para a gente o tempo todo?
E não é isso. Por isso que eu volto a repetir o que ele fala no começo das cartas. Estas cartas vão libertar você. Ele coloca aqui, ó, coisa que a ciência chama hoje de partícula carregada eletricamente, e, portanto, produzir mudanças na aparência da pedra ou de qualquer coisa que estivesse estudando. Ele vai trazer para nós uma situação um pouco mais à frente aqui, onde ele criava o pão. Tá? Ele vai trazer isso. É isso que eu preciso que vocês compreendam, que, olha, foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito que a convicção ou a fé inquebrantável tinham sobre o ambiente. Ao exprimir um comando ou mesmo uma crença, as nossas crenças moldam a nossa vida. Qual é a crença que você tem com relação à saúde? Ah, porque minha mãe teve CA, então eu vou ter. Você já comprou isso para você. Ah, porque meu pai, a família do meu pai toda teve glicose alta. Eu me recuso a falar esse nome. Eu não vou falar. O que acontece? Aí você compra a ideia de que você vai ter glicose alta. E vocês sabem que eu estou mudando essa situação em minha vida. E eu não vou falar o nome. Né? Então, você pode, através da plena convicção, tá? Mudar essa crença dentro de você. Vocês sabiam que as nossas células, a cada 90 dias, elas se renovam por inteiro? Sabia que a cada 90 dias você tem um novo corpo? Vai buscar na ciência. E o que é que está criando e continuando a alimentar a patologia que você tem? A sua mente. É a sua mente. Nós somos sem vergonhas. A gente não acredita nisso. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou lendo essas cartas com vocês porque é ensinando que se aprende. É isso que eu peço para vocês. Ouçam 1.500 vezes o que está aqui. Tá? Vá, Cristo estava com Jesus quando veio, até o seu despertar da consciência que aconteceu no deserto. Ele veio com o véu do esquecimento igual a nós. Pode-se dizer assim? Sim! 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 E ele vai explicar isso para nós. Tá? Ele vai explicar isso para nós. E foi necessário que, embora essa consciência, uma consciência de 12ª dimensão, foi necessário que ele descesse como um ser humano e começasse tudo do zero, o véu do esquecimento, para que ele se reconhecesse com o que ele trouxe. E ele está ensinando isso para nós. Esse foi o propósito da vinda de Cristo. Faz sentido? Falem para mim. O quanto a gente tem que se empoderar. O quanto a gente se deixou perder por tudo isso que foi trazido para a gente de dominação através da besta, como ele fala que é a mídia, através das religiões, através das crenças que acompanham o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô, o seu trisavô, sei lá, né? E que eles compraram e a gente vem comprando. Está na hora da gente mudar essa crença e fazer os próximos totalmente diferente. Por quê? Não é à toa que nós estamos aqui neste momento de transição planetária. É para expandir a nossa consciência, o despertar da consciência. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá?
do átomo ao anjo. Está aqui. O despertar da consciência. E aí? A pergunta é: pronto, todos nós estamos. Mas você topa o desafio? Topa? Você realmente vai fazer a diferença na sua vida? Ou você vai continuar sendo o mais do mesmo o tempo todo? Tô dentro, tô dentro. Tá dentro, Marilu? Que bom. Tô dentro. Que bom, porque eu tô me colocando dentro disso já faz um tempo já. Né? Tá na hora, amores. Tá na hora da gente se empoderar do que nós somos. Sabe? Essas cartas realmente vão libertar a gente. Tá? Ó, 1h20 quase aí. Passou de 1h20, tá bem? Vou ficando por aqui. Sabe? Para que a gente... Eu já li essas cartas, pessoal. Pelo menos, eu acho que umas 15 vezes. Né? E venho estudando elas há 1 ano e meio com essa turma. E tá me deixando bem mais... as coisas bem mais claras, tá? E o propósito de fazer essas lives aqui é justamente isso. É chamar essas pessoas que têm esse chamado, porque quem tem ouvidos de ouvir que ouça, quem tem olhos de ver que veja, é importante isso, tá? Muito importante. Então, eu convido vocês aqui a reverem vídeo 1, 2, 3, 4, tá? Acompanhem, vão pegando o gancho de tudo que ele está trazendo, porque é uma sequência, ok? E no sábado que vem estarei com vocês novamente, tá? Com mais isso. Chama mais pessoas, tragam pessoas para que... Vá, a pessoa não acredita, traz. Traz. Porque alguma coisa vai ter ali que vai despertar, como aconteceu comigo. A primeira vez eu já falei para vocês que eu peguei essas cartas, joguei ela longe, rasguei, falei, não quero nem saber disso. Mas hoje olha onde eu estou. Tá? Então, traz pessoas para entenderem o poder que nós temos dentro de nós. Ok? Tá? É uma pena. Eu gostaria de ficar aqui muito mais tempo, mas daqui a pouco eu estou sem voz, já estou, né? Mas, bora lá, tá, pessoal? Espero vocês a semana que vem. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas vejam, tá? Ok? E sim, Claudete, que bom, tá? E vamos interiorizar isso realmente, ok? Eu vou deixar vocês aqui com a vinheta novamente do... convido quem não tem o seu estudo, tá? Numerológico. Me chamem no privado, vamos conversar, vamos fazer que esse foi o primeiro ponto de... como é que eu posso dizer para vocês? De partida, sabe? Aonde eu me empoderei do que eu sou para estar aqui, tá? Então, quem não tem o seu estudo, vem comigo. Vamos fazer o seu estudo, vamos trazer luz para isso. A Marilu vai colocar no canal Luz para a Eternidade a narração do restante, tá? Do que eu fiz hoje para vocês acompanharem na íntegra isso, tá bem? Beijão no coração de todos vocês, que o final de semana seja abençoado e que cada um de vocês tenha uma consciência crística cada vez mais aparente dentro, tá? Beijo.